Itapajé, Ceará, 17 de outubro de 2001. O sol já havia se posto há algumas horas quando o silêncio da noite foi quebrado por gritos vindos da pequena casa de tijolos à vista na Rua das Acácias. Os vizinhos, acostumados com o temperamento explosivo de Sebastião Ferreira, pai de família e pedreiro respeitado na região, não deram muita importância, mas aquela seria a última vez que ouviriam a voz de Joaquim, seu filho de 19 anos. O ar estava carregado pelo calor que persistia mesmo após o pôr do sol, típico daquela região do sertão cearense. O cheiro de terra seca misturava-se ao aroma de comida que vinha das janelas abertas das casas. Nas ruas de terra batida, cachorros magros procuravam sombra sob os poucos carros estacionados, enquanto crianças aproveitavam os últimos momentos antes de serem chamadas para dentro. Joaquim Ferreira era conhecido no bairro São Francisco como um rapaz reservado, de estatura média, pele morena queimada pelo sol inclemente do Ceará e olhos castanhos profundos que pareciam sempre distantes, como se sonhassem com horizontes além daquelas ruas empoeiradas. Trabalhava desde os 16 anos na oficina de motos do senhor Antenor, aprendendo o ofício com dedicação silenciosa. Raramente participava das peladas de domingo ou das festas na praça. Preferia ficar em casa ouvindo música em seu rádio gravador, desenhando em cadernos que guardava com zelo ou lendo livros que pegava emprestados da pequena biblioteca municipal. Naquela noite de quarta-feira, a discussão começou durante o jantar. Sebastião, cansado após um dia inteiro trabalhando no sol, questionou mais uma vez por que o filho não procurava um emprego de verdade ou por que não tinha tentado o vestibular como outros jovens da cidade. Ficar mexendo em moto velha não é futuro para homem nenhum, disparou o pai, enquanto sua mãe, Dona Luzia, tentava acalmar os ânimos. A discussão escalou rapidamente. Testemunhas relataram depois que ouviram Sebastião gritar sobre vergonha e responsabilidade, enquanto a voz mais contida de Joaquim respondia em tom cada vez mais tenso. A irmã mais nova, Marta, então com 13 anos, lembra-se de como o irmão permaneceu calado por um longo tempo, apenas ouvindo as acusações do pai, até que algo pareceu quebrar dentro dele. Foi como se uma represa tivesse estourado, contou Marta anos depois. Joaquim nunca era de responder, sempre aceitava tudo calado, mas naquele dia, ele simplesmente levantou, olhou para todos nós e disse com uma calma que dava medo: "Eu não volto mais." Sem pegar nada além da carteira surrada que sempre carregava no bolso traseiro da calça jeans, Joaquim saiu pela porta da frente. Não levou documentos, roupas ou qualquer outra coisa. A família, acostumada com suas saídas para esfriar a cabeça após discussões, não se preocupou imediatamente. Francisca Gomes, vizinha da família há mais de 2 décadas, foi a última pessoa a ver Joaquim naquela noite. Da janela de sua casa, observou o jovem caminhando com passos decididos pela Rua das Acácias em direção à rodovia estadual que corta a cidade. Ele não parecia alterado ou nervoso, relatou a polícia dias depois. Caminhava como quem sabe exatamente para onde está indo. Pensei que iria encontrar amigos ou talvez pegar um ônibus para Fortaleza, como muitos jovens fazem aqui. Aquela foi a última vez que alguém viu Joaquim Ferreira em Itapajé. Nas primeiras 24 horas, ninguém percebeu sua ausência como algo além do normal. No segundo dia, Dona Luzia começou a ficar inquieta. No terceiro, o desespero tomou conta da família. Joaquim havia sumido sem deixar rastros, como se a noite o tivesse engolido após seus passos firmes pela estrada de terra. Quanto tempo até um filho que não dá notícias ser considerado desaparecido? Esta foi a pergunta que Dona Luzia fez ao sargento Claudionor na pequena delegacia de Itapajé, 5 dias após o sumiço de Joaquim. A resposta recebida foi um suspiro cansado, seguido da frase que marcaria os anos seguintes. "Senhora, seu filho tem 19 anos. É um homem adulto que, aparentemente, decidiu sair de casa. Não há crime nisso." Os primeiros dias após o desaparecimento de Joaquim foram de ação frenética. A família distribuiu folhetos com sua foto pelas cidades vizinhas. Uruburetama, Itapipoca, Tejuçuoca, Sebastião, consumido pela culpa, usou suas economias para pagar anúncios em rádios locais. Marta faltou à escola para acompanhar a mãe em uma peregrinação por hospitais, delegacias
e terminais rodoviários. O boletim de ocorrência foi registrado, mas o caso rapidamente esfriou nas mãos da polícia local. Fuga voluntária foi a classificação oficial. Sem sinais de violência, sem pedido de resgate, sem corpo encontrado. Para as autoridades, era apenas mais um jovem que decidiu tentar a vida longe do controle familiar, como tantos outros naquela região, marcada pelo êxodo de sua juventude. Os boatos não demoraram a surgir. Na feira de domingo, comerciantes comentavam que Joaquim havia sido visto embarcando em um ônibus para São Paulo. Na praça, após a missa, senhoras cochichavam que o rapaz tinha caído em má companhia e partido para Fortaleza. Alguns até insinuavam que ele poderia ter se envolvido com drogas ou com o pequeno tráfico que começava a se infiltrar nas cidades interioranas. Meu filho não era disso, repetia Dona Luzia, com a obstinação de uma mãe que conhece o caráter do filho. Ele podia ser calado, podia sonhar com outra vida, mas jamais partiria sem dizer para onde ia. Jamais nos deixaria nessa agonia. O tempo, esse mestre implacável, começou sua lenta obra de erosão da esperança. Semanas viraram meses. O Natal de 2001 veio e passou com uma cadeira vazia à mesa. O aniversário de Joaquim, em março de 2002, foi marcado apenas por velas acesas e orações sussurradas. A comunidade, inicialmente solidária, gradualmente retornou à normalidade de suas vidas, deixando a família Ferreira à deriva em seu mar particular de dúvidas. Em casa, o quarto de Joaquim permanecia intocado. Os pôsteres de bandas como Legião Urbana e Charlie Brown Jr. ainda decoravam as paredes descascadas. Suas camisetas continuavam dobradas na prateleira improvisada. Sobre a mesinha, uma Bíblia antiga herdada do avô paterno, com passagens sublinhadas a lápis, guardava entre suas páginas um desenho inacabado, o esboço de uma motocicleta que ele sonhava um dia possuir. A família fragmentou-se sob o peso da ausência. Sebastião, corroído pela culpa, buscou refúgio na bebida, arruinando gradualmente sua saúde e reputação. Dona Luzia dividiu-se entre o trabalho como empregada doméstica e sua busca incansável por qualquer notícia do filho. Apenas Marta seguiu em frente, por necessidade mais que por escolha, formando-se no ensino médio e conseguindo um emprego no comércio local. Em 2005, o jornal regional Diário do Sertão publicou uma pequena nota sobre desaparecidos no Ceará, mencionando brevemente o caso de Joaquim como ainda não solucionado. Foi a última vez que a imprensa tocou no assunto. Para o mundo além de Itapajé, Joaquim Ferreira era apenas um número em estatísticas de pessoas desaparecidas no Nordeste brasileiro. A ferida aberta pelo desaparecimento cicatrizou na superfície, mas continuava a pulsar nas profundezas da comunidade. Crianças que nasceram após 2001 cresceram ouvindo histórias sobre o rapaz que saiu de casa e nunca mais voltou. Seu nome era sussurrado como advertência para jovens rebeldes. Veja o que aconteceu com o filho dos Ferreira. E assim, no silêncio dos anos que se acumulavam, a ausência de Joaquim tornou-se tão sólida e real quanto havia sido sua presença. Até que, em 2015, o destino decidiu agitar as águas paradas daquela história que muitos já consideravam encerrada. Praça Coronel José Bastos, centro de Itapajé, 23 de junho de 2015. O movimento era típico de uma manhã de terça-feira. Comerciantes abriam suas lojas, aposentados ocupavam os bancos sob as mangueiras, estudantes apressados cruzavam o espaço em direção à escola estadual. Foi Dona Raimunda, vendedora de tapiocas há mais de 30 anos naquele local, quem primeiro notou o papel grudado no poste de energia próximo ao ponto de ônibus. Pensei que fosse propaganda de loja ou cartaz de alguma festa junina, contou ela posteriormente. Mas quando cheguei perto, vi que era a foto de um homem. Não havia texto, nem nome, nem número de telefone. Só aquele rosto me olhando. A fotografia estava fixada com fita adesiva transparente a aproximadamente 1,70 do chão. Uma imagem em preto e branco, impressa em papel comum, mostrando o rosto de um homem de cerca de 30 anos. Barba por fazer, olhar sério, uma pequena cicatriz quase imperceptível no supercílio esquerdo. Para a maioria dos passantes, era apenas mais um rosto anônimo. Para Dona Raimunda, que vira Joaquim crescer e comprar tapiocas em sua barraca durante anos, foi como encarar um fantasma.
É o menino dos Ferreira, ela murmurou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha apesar do calor de junho. A notícia espalhou-se pela cidade com a velocidade que só os pequenos municípios do interior conhecem. Antes do meio-dia, um grupo considerável de pessoas se aglomerava em torno do poste, comentando, especulando, fotografando com seus celulares. Alguém teve a presença de espírito de ligar para Marta, que trabalhava como caixa na farmácia do outro lado da praça. Quando chegou ao local, Marta sentiu suas pernas fraquejarem. Ali, desbotado pelo sol nascente, mas inconfundível, estava o rosto de seu irmão, não como o adolescente de 19 anos que partira, mas como o homem que seria aos 33. Os mesmos olhos profundos, o mesmo formato de rosto, a mesma expressão reservada e, mais revelador que tudo, a pequena cicatriz no supercílio, resultado de uma queda de bicicleta quando tinha 12 anos. É ele, foi tudo o que conseguiu dizer antes que as lágrimas embaraçassem sua visão. Com mãos trêmulas, Marta removeu cuidadosamente a fotografia do poste. No verso, nada havia, nem mensagem, nem data, nem qualquer indicação de sua origem. Apenas o papel branco comum, ligeiramente amarelado nas bordas pela exposição ao sol. A fotografia foi levada à delegacia local, agora comandada pelo tenente Rodrigues, recém-transferido de Fortaleza. Diferentemente do tratamento recebido anos antes, o caso foi tratado com seriedade. A foto foi enviada para análise na capital, e os resultados, recebidos uma semana depois, apenas aprofundaram o mistério. Segundo o laudo técnico, a imagem havia sido impressa em papel fotográfico comum, disponível em qualquer papelaria, utilizando uma impressora a jato de tinta de modelo recente. A análise da tinta indicava que a impressão tinha no máximo 3 meses. Não era, portanto, uma foto antiga colada recentemente. Era uma imagem recente de alguém que parecia ser Joaquim Ferreira. No laboratório forense de Fortaleza, o rosto da fotografia foi comparado com a última imagem conhecida de Joaquim, de 2001. O relatório concluiu: há 87% de probabilidade de que se trate da mesma pessoa, considerando-se o envelhecimento natural. A notícia do reaparecimento da imagem de Joaquim trouxe Dona Luzia de volta à vida. Aos 65 anos, envelhecida pelo trabalho árduo e pelo sofrimento silencioso, ela segurou a fotografia contra o peito como se abraçasse o próprio filho. Eu sempre soube, repetia, com os olhos marejados, mas um sorriso sereno nos lábios. Sempre soube que meu menino estava vivo em algum lugar. Para Sebastião, o impacto foi diferente. A culpa que carregava por 14 anos, alimentada pelo álcool e pelo arrependimento, cristalizou-se em uma obsessão: descobrir quem havia colado aquela foto no poste e por quê. Quem estaria tentando comunicar-se com a família de forma tão enigmática? Seria o próprio Joaquim, incapaz de enfrentar um retorno completo? Seria alguém que o conhecera durante esses anos e descobrira sua história? Ou seria algo mais sombrio, alguém querendo reabrir feridas antigas por razões desconhecidas? A comunidade de Itapajé, que lentamente esquecera o desaparecimento de Joaquim, viu-se novamente envolvida no mistério. Nos bares, nas igrejas, nas reuniões familiares, a pergunta era a mesma: quem colou a foto de Joaquim Ferreira no poste da praça? O tenente Rodrigues observava o mapa pregado na parede de sua sala na delegacia de Itapajé. Linhas vermelhas conectavam pontos, notas estavam fixadas com alfinetes, e no centro, ampliada, a misteriosa fotografia de Joaquim Ferreira. 3 semanas haviam se passado desde a descoberta da imagem, e cada novo dia trazia fragmentos de um quebra-cabeça que começava lentamente a formar uma imagem coerente. A primeira pista surgiu do lugar mais improvável: um laboratório fotográfico em Uruburetama, cidade vizinha a 20 quilômetros de distância. O proprietário, após ver uma reportagem sobre o caso no noticiário regional, entrou em contato com a polícia. Um homem veio aqui há cerca de 1 mês, relatou José Pereira, dono do estabelecimento. Pediu para imprimir algumas fotos a partir de um pendrive. Uma delas era exatamente esta que apareceu no poste. O homem, segundo a descrição, tinha aproximadamente 50 anos, sotaque do sul do país, e pagou em dinheiro. Não deixou nome nem telefone.
As câmeras de segurança do estabelecimento haviam registrado sua imagem, mas a qualidade não permitia uma identificação precisa. O que se podia ver era um homem de estatura média, cabelos grisalhos e uma postura que sugeria algum tipo de treinamento militar ou policial. Paralelamente, o tenente Rodrigues tomou uma iniciativa que a polícia de 2001 negligenciara: investigar a rodoviária de Itapajé. Nos registros antigos, empoeirados e mal organizados, encontrou algo revelador. Na noite de 17 de outubro de 2001, um bilhete para Fortaleza havia sido vendido a um passageiro identificado como J. Ferreira. Antônio Silveira, funcionário da rodoviária há mais de 30 anos, foi localizado já aposentado. Sua memória, surpreendentemente lúcida, trouxe um detalhe crucial. "Lembro desse rapaz." "Sim", confirmou, após observar uma foto antiga de Joaquim. Ele chegou correndo, poucos minutos antes da partida do último ônibus para Fortaleza. Estava ofegante, como se tivesse vindo a pé de longe. Pagou a passagem em moedas, contando cada centavo. O próximo passo foi rastrear o percurso de Joaquim em Fortaleza. Uma tarefa quase impossível após tantos anos, até que o caso, amplamente divulgado pela mídia regional, chamou a atenção de Francisco Gurgel, um ex-morador de Itapajé que vivia na capital desde 2002. "Vi a reportagem e quase caí da cadeira", declarou Francisco ao procurar a polícia. "Este homem viveu no mesmo cortiço que eu no bairro Pirambu, em Fortaleza, entre 2002 e 2004. Ele se apresentava como João, mas tenho quase certeza de que é a mesma pessoa." Segundo Francisco, João trabalhava como mecânico em uma oficina improvisada nos fundos de um ferro velho. Era reservado, evitava falar sobre seu passado e nunca recebia visitas ou telefonemas. O único detalhe pessoal que Francisco recordava era que, ocasionalmente, João desenhava motocicletas em um caderno surrado, com uma habilidade impressionante. Ele dizia que um dia teria sua própria oficina, longe dali. Falava em ir para o sul, talvez Paraná ou Santa Catarina. Um dia simplesmente não voltou para o quarto. Pensei que tivesse realizado seu plano. A investigação ganhou um novo rumo quando uma senhora idosa de Itapajé, Dona Conceição, procurou a delegacia com uma informação perturbadora. Na semana anterior ao aparecimento da foto, ela havia sido abordada por um homem desconhecido que perguntava sobre a família Ferreira. Ele queria saber se eles ainda moravam no mesmo lugar, se estavam todos vivos, relatou, com a voz trêmula. Disse que era um antigo amigo da família, mas tinha algo em seus olhos, algo frio que me deixou desconfortável. O cerco começou a se fechar quando a polícia de Blumenau, Santa Catarina, respondeu a um pedido de informações enviado pelo tenente Rodrigues. Em seus registros, constava um mecânico chamado João Fernandes, proprietário de uma pequena oficina especializada em motocicletas antigas, que correspondia à descrição atualizada de Joaquim. Este homem havia sido vítima de um acidente de trânsito fatal em março de 2015, apenas 3 meses antes do aparecimento da misteriosa fotografia em Itapajé. Entre os pertences de João Fernandes, a polícia de Blumenau encontrou documentos que sugeriam uma identidade falsa, mas nenhuma conexão direta com Joaquim Ferreira. Encontraram também um caderno de desenhos de motocicletas e um recorte de jornal amarelado sobre desaparecidos no Ceará, onde o nome de Joaquim estava circulado à caneta. O golpe final no mistério veio através de Carlos Mendes, ex-policial militar aposentado, que agora trabalhava como investigador particular em Florianópolis. Carlos procurou voluntariamente o tenente Rodrigues após acompanhar o caso pela televisão. João Fernandes, ou Joaquim Ferreira, me contratou em janeiro deste ano, revelou. Ele sabia que estava doente, com um câncer em estágio terminal. Pediu-me para investigar sua família em Itapajé para saber como estavam, mas com uma condição. Ninguém deveria saber que ele ainda estava vivo. Carlos cumpriu sua missão discretamente, visitando Itapajé e coletando informações sobre a família Ferreira. Descobriu que Sebastião estava doente, que Dona Luzia continuava trabalhando apesar da idade e que Marta havia se casado e tinha 2 filhos pequenos. Quando relatei tudo isso a João, ele chorou pela primeira vez, continuou Carlos. Então me entregou um envelope selado com instruções precisas. 1 mês após sua morte,
Eu deveria colar sua foto em um poste específico na praça central de Itapajé. Nada mais, nada menos. Apenas a foto. Segundo Carlos, João Joaquim nunca explicou completamente suas razões para o desaparecimento voluntário, nem para o retorno enigmático através da fotografia. Em seus últimos dias, apenas murmurou algo sobre permitir que enterrassem um fantasma e dar à sua mãe a certeza que ela sempre teve. Quando todos esses fragmentos foram finalmente reunidos e apresentados à família Ferreira, as reações foram tão complexas quanto o próprio mistério. Sebastião, já debilitado pela cirrose, apenas balançou a cabeça em silêncio, como se confirmasse algo que sempre soubera. Marta alternava entre lágrimas de alívio por saber o destino do irmão e lágrimas de tristeza pela impossibilidade de um reencontro. Foi Dona Luzia quem, com a sabedoria dos que sofrem em silêncio, ofereceu a perspectiva mais profunda sobre toda aquela história. Sentada na velha cadeira de balanço da varanda, segurando a fotografia do filho, ela olhou para o horizonte onde o sol se punha sobre o sertão cearense. Ele disse que não voltaria, e cumpriu sua palavra. Falou, com uma voz serena que contrastava com a dor em seus olhos. Mas esta foto é a prova de que nunca nos esqueceu. Ele encontrou um jeito de voltar sem quebrar sua promessa. Meu filho sempre foi assim, teimoso, mas com um coração maior que seu orgulho. Sobre o túmulo simbólico que a família mantivera no cemitério local, foi colocada a fotografia do poste, protegida por um pequeno quadro de vidro. E abaixo, uma placa simples com os dizeres: Joaquim Ferreira, 1982-2015, partiu para construir seu próprio caminho, retornou para nos mostrar que o amor permanece. E na pequena oficina de motos, que um dia fora seu local de trabalho, agora administrada pelo sobrinho que ele nunca conheceu, uma motocicleta antiga restaurada ocupa um lugar de destaque. Ninguém sabe exatamente como ela chegou ali ou quem a enviou. Apenas uma nota acompanhava o veículo, para que os sonhos nunca parem de rodar. O mistério de Joaquim Ferreira, o jovem que sumiu após dizer que não voltaria, nunca foi completamente desvendado. Algumas perguntas permanecerão para sempre sem resposta. Por que ele decidiu cortar todos os laços? Por que nunca tentou contato em todos aqueles anos? O que o levou a permitir que sua existência fosse revelada apenas após sua morte? Talvez, como sussurram os mais velhos de Itapajé nas noites quentes do sertão cearense, algumas histórias não precisam ser explicadas por completo. Elas simplesmente precisam ser sentidas, lembradas e passadas adiante, como um lembrete de que cada vida carrega mistérios que nem mesmo o tempo consegue desvendar completamente.